Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um caso clínico comentado, o nosso 10º episódio, o nosso 10º caso clínico. Um caso em que eu apresento para vocês uma anamnese, um exame físico, a evolução do paciente, para você aplicar o conhecimento da sala de aula e aplicar esses conhecimentos na prática do dia a dia, nas situações de vida real. Você que é estudante de medicina, você que está se preparando para as provas de residência médica, esse material pode ser um recurso aí muito precioso para você testar sua capacidade de tomar decisões baseadas em casos reais, que é a grande tendência nos concursos de residência médica atualmente. Eu sou o Rogério Muniz, sou clínico geral, e o meu objetivo é que você possa usar aqui esse material para se tornar um médico ou uma médica mais competente e mais confiante. E o nosso caso hoje é baseado no caso número 1 de 2024 do New England Journal of Medicine, que fala sobre uma mulher grávida de 25 anos que está com sangramento depois de uma picada de cobra. E é claro que esse título já causa bastante preocupação, bastante apreensão para a gente. Imagine você no pronto-socorro, na porta do pronto-socorro, e receber um caso que tenha essa descrição, né? Uma mulher jovem que teve uma picada de cobra. Uma pessoa que teve um acidente com serpente e recebeu uma picada de serpente já tem a sua gravidade e a preocupação que gera em nós médicos já é bastante grande em qualquer situação. Agora, imagine em uma mulher grávida e a gente vai ver como que esse caso aqui se desenrolou. A descrição é que uma mulher, uma gestante de 25 anos, ela chegou ao departamento de emergência do hospital, no hospital no Camarões. Então, a descrição desse caso do New England é sobre um atendimento que foi feito na África. E essa mulher, ela chegou por causa de um sangramento via vaginal que está acontecendo depois dela ter sido atacada por uma cobra, ter tido um acidente, uma picada de uma serpente. A paciente, ela até uma hora antes de ter começado com o sangramento, ela estava tudo bem, né? Ela estava andando com a sua família e teve o acidente com a serpente acabou picando. E ela foi ao pronto-socorro e ao chegar no pronto-socorro, ela já estava, né, apesar desse acidente ter acontecido uma hora antes, ela já estava com fadiga, tontura, dor abdominal e uma sensação de dor e dormência na perna esquerda. A pontuação dela na escala de Glasgow, né, ela chegou em Glasgow 15, né, então sem alterações na escala de coma de Glasgow. E ao exame físico, ela estava com a frequência cardíaca de 134 batimentos por minuto, então havia aqui uma taquicardia. A pressão arterial era de 100 por 60 milímetros de mercúrio e uma frequência respiratória de 20 incursões, né, 20 movimentos respiratórios por minuto, respirando em ar ambiente. O exame físico mostrava, né, uma palidez na mucosa conjuntival e um inchaço na parte inferior da perna esquerda. E essa perna ela tinha sido amarrada com um torniquete. Então é uma prática bastante comum nas comunidades rurais de fazer um torniquete, de amarrar um membro que sofreu acidente por picada de serpente. E a gente vai comentar a respeito disso logo mais. A perna da paciente estava muito sensível, tinha equimoses, era possível ver equimoses, e duas marcas de presas eram visíveis no pé esquerdo. Então, ali realmente era o local, né, da inoculação do veneno, o local em que a serpente picou. A paciente tinha uma dor difusa no baixo ventre, ela tinha contrações intermitentes nesse útero gravídico
e ela tinha sangramento via vaginal. Então já estava perdendo sangue via vaginal. Veja que uma hora só de evolução entre o acidente e a chegada ao pronto-socorro, e já com todo esse quadro clínico, né? Um quadro bastante dramático, bastante preocupante para quem está assistindo, para quem está atendendo essa paciente. O movimento fetal ele foi detectado, né? Então havia movimento fetal. No exame simples, a palpação do útero. Então era possível perceber a movimentação do feto. A frequência cardíaca do feto era de 112 batimentos por minuto e não havia nesse hospital, nesse pronto-socorro, um aparelho de ultrassonografia. Não existia ultrassonografia disponível. Percebam que uma realidade que pode ser muito parecida com a de muitos aqui no Brasil, quando a gente atende aí no interior, quando a gente atende em locais com menos recursos, às vezes a gente realmente não tem a ultrassonografia que a gente fica muito acostumado em grandes centros, em grandes hospitais, a ter o equipamento disponível sempre, mas realmente não é a realidade para muitos serviços, eu até diria para a maioria dos serviços aí no mundo real. O restante do exame físico dessa paciente foi normal, não tinha nenhuma outra particularidade e rapidamente já foi feito aí um laboratório, um teste de laboratório aí com alguns exames simples, exames rápidos, para verificar então aí como que estava o status laboratorial dessa paciente. E foi percebido uma hemoglobina de 7, então vejam que a gente já tem aqui um quadro, né, de anemia. A gente não sabe se é aguda ou crônica, mas a gente, frente a um caso como esse, já deve considerar como uma anemia aguda e relacionada a esse acidente. Ela tinha, né, em relação a escórias nitrogenadas, né, então foi feito o exame de creatinina que mostrou 8,9 miligramas por decilitro. Então, aqui a gente já fica ainda mais preocupado com essa paciente, a gente já sabe que tem um nível de comprometimento da função renal e a gente realmente vai ter que tomar providências muito rápidas, né? Quer dizer, a equipe que está atendendo essa paciente vai ter que tomar atitude muito rapidamente. E ainda no laboratório, a contagem de plaquetas foi de apenas 36 mil. Então, uma plaquetopenia que chama muito atenção, uma anemia que chama muito atenção e uma alteração das escórias renais, então mostrando também uma insuficiência renal aguda, um quadro bastante dramático. O teste de urina foi feito um exame sumário de urina, inclusive usando uma tira reagente para verificar a presença de sangue na urina e foi positivo, então existe a hematúria. E um teste de coagulação do sangue total foi feito e revelou uma anormalidade de coagulação. Então, o coagulograma dela veio alterado. A paciente de histórico, ela é uma paciente que vivia com a família na região norte do Camarões e que ela estava no 7º mês de gestação. Então, o que foi coletado sobre idade gestacional, ela estava no 7º mês e ela não fez o pré-natal. Então, esse é um dado que, claro, frente à história da picada de serpente, nós não sabemos se essa mulher tinha histórico prévio, por exemplo, de anemia ou de alteração renal. A gente, claro, vai trabalhar com a hipótese de que esse quadro é um quadro agudo. Mas o fato dessa mulher não ter feito o pré-natal e já no 7º mês de gestação também já é mais um fator preocupante, já não bastasse toda essa questão aí do acidente com a serpente. Ela tinha um histórico de 6 gestações anteriores, então essa é a 7ª gestação, e não tinha outros antecedentes médicos ou familiares que fossem relevantes. Ela foi trazida ao pronto-socorro por familiares e que esses familiares, inclusive, trouxeram a serpente morta para a identificação. Uma prática que também a gente vê aí no interior, em alguns lugares em que os acidentes com serpente são relativamente comuns, que a população já se mobiliza, ou as pessoas que estão ali por perto ou em volta, em matar a serpente, né? Em tentar matar a serpente.
uma situação que, claro, né, se a serpente for possível coletar ela viva, seria uma situação preferencial. A gente sabe que nem sempre isso é fácil. A maioria das pessoas não tem familiaridade com o procedimento de coletar uma serpente, enfim, todo o perigo, o risco que está envolvido numa situação como essa. E principalmente, uma coisa que se orienta muito à população é que algumas vezes, além de matar a serpente, eles arrancam a cabeça, né? Eles golpeiam ali com uma faca, uma foice, alguma coisa assim, e não trazem a cabeça para a gente poder ver, né? Então, a cabeça da serpente, o estudo, verificar a serpente em si, pode ajudar em algumas tomadas de decisão. Por isso, nesse caso, veja que, em resumo, né, uma situação bastante realmente preocupante dessa gestante, e nós, como médicos ali da porta do pronto-socorro, vamos ter que tomar alguma atitude e vamos dar aí assistência para essa gestante. A gestante, então, né, ela, em resumo, deu entrada no hospital com sangramento vaginal, dor abdominal no baixo ventre e um feto viável. Isso a gente já sabe pelo exame físico simples aí da palpação do útero. Afinal de contas, ele tem movimento fetal. Outras características relevantes incluíram a baixa contagem de plaqueta, uma possível hematúria, que explica aquela anemia, né? E um nível elevado de creatinina, além de um nível baixo de hemoglobina e anormalidades na coagulação, conforme medido aí pelos exames laboratoriais. Num cenário em que os recursos são tão limitados como esse, o diagnóstico, ele normalmente vai ser feito com base nessa apresentação clínica e na história médica da paciente. O diagnóstico diferencial em relação ao sangramento via vaginal no terceiro trimestre de gravidez, ele também tem que ser colocado. Então, apesar de se impor mais de maneira prioritária a causa ser a picada da serpente, a gente também tem que pensar em outras causas de sangramento ao final da gravidez que a gente não pode deixar de considerar em relação a um caso como esse. Então, no artigo do New England, né, eles passam a fazer, em primeiro lugar, algumas considerações sobre as causas de sangramento da gravidez, né, o sangramento vaginal na gravidez e, sobretudo, as causas, claro, para esse caso, que vão ajudar na discussão desse caso, as causas de sangramento no terceiro trimestre da gravidez, né? Então, em primeiro lugar, o que se coloca é a questão da placenta prévia. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui de placenta prévia. A placenta prévia é quando a placenta ela cobre a abertura do colo do útero. Então, é uma condição em que, total ou parcialmente, essa placenta está implantada no segmento inferior do útero. E ela é uma causa muito frequente de sangramento no terceiro trimestre. À medida que a placenta vai crescendo, às vezes ela nem está completamente implantada no colo do útero desde o início, mas à medida que vai crescendo, ela vai ocupando maior espaço e pode ser causa de sangramento. Essa paciente, ela se apresentou no hospital numa gestação de 7 meses com um sangramento vaginal e contrações intermitentes que são achados de placenta prévia, né? A placenta prévia também tem essa característica, contrações uterinas, sangramento vaginal. Porém, e ela tinha também, né, um histórico de multiparidade, né? Ela mesmo sendo muito jovem, 25 anos, já é a sua 7ª gestação. E multiparidade é um fator de risco para a placenta prévia. Olha só que interessante a gente poder revisar isso. Multiparidade é fator de risco para a placenta prévia. Guarde isso aí, pode ser questão da sua prova de residência. Outros fatores de risco que não estavam presentes nessa paciente, mas que são fatores de risco para a placenta prévia, são histórico de aborto, histórico de placenta prévia em gestações anteriores, gestação múltipla,
miomas e idade materna avançada, além de um outro fator de risco, mas aí esse relacionado a hábitos e vícios, que é o tabagismo. Então, nesse caso, não estavam presentes na paciente, mas são também causas de placenta prévia. A placenta prévia ela pode ser diagnosticada por meio de ultrassom e ela já pode ser vista desde o segundo trimestre de gravidez. Só que essa paciente ela não fez pré-natal, né? Lembrem que ela não fez nenhum atendimento pré-natal e, portanto, não realizou um exame de ultrassom. Então, nós não temos essa informação para essa paciente. Além disso, é pouco provável que as pacientes que tenham a placenta prévia, elas tenham também anormalidades na coagulação, que foi detectado nessa paciente, né? Então, e essa paciente tinha uma contagem baixa de plaquetas e um exame, um coagulograma com tempo estendido. Então, não é comum as duas situações ao mesmo tempo. E, embora não tivesse recurso disponível para ser feita a ultrassonografia, foi feito um exame via vaginal, né, um exame de toque, para descartar a presença de placenta baixa. Um segundo ponto que pode ser causa de sangramento via vaginal na gestante do terceiro trimestre é o descolamento prematuro da placenta, né? O descolamento prematuro da placenta é o descolamento precoce, né, extenso da placenta durante a gravidez, e a placenta normalmente, de uma placenta que já é implantada normalmente, né, que faz com que o sangue se acumule entre a placenta e o útero. Essa paciente tinha um sangramento via vaginal e ela não apresentava a dor, que é a dor mais típica, mais característica do descolamento de placenta, que é uma dor de início súbito, que é descrito como uma dor penetrante, né? Uma dor enfacada. E essa dor, pelo menos, não é a descrição inicial que a gente tem para ela. Além disso, o sangue que estava exteriorizando via vaginal, ele não era um sangue descrito como um sangue escuro, né? O sangue de uma paciente que tivesse, por exemplo, apresentando sinais de pré-eclâmpsia, né? O descolamento prematuro de placenta, ele pode estar associado com uma história de hipertensão arterial, de pré-eclâmpsia, de trauma abdominal, de deficiência de ácido fólico ou de o uso de outros produtos como tabaco e cocaína. E nenhum desses foi relatado pela paciente. Então, o descolamento prematuro de placenta, para ela, passa a ser uma hipótese pouco provável e mais, claro, considerado aqui nas causas de sangramento via vaginal de terceiro trimestre. Uma outra causa, a ruptura uterina. Então, a ruptura uterina é um diagnóstico também pouco provável para essa paciente, por causa da ausência de fatores de risco, como um útero com cicatrizes, como o trauma direto ou talvez até uma distócia mecânica. Mas é importante considerar a ruptura uterina como uma causa de sangramento no terceiro trimestre de gravidez, uma vez que, claro, tem implicações graves para a mãe e para o feto. As pacientes com ruptura uterina geralmente têm uma dor aguda e intensa, um sangramento vaginal mínimo. E aqui no caso chama mais atenção, né, o sangramento maior e uma paciente que não teve essa questão da dor aguda, uma dor que vem piorando desde uma hora após o acidente com a serpente. No exame físico, o feto ele está ali presente com movimentos fetais, que foram detectados à palpação, e nesse caso o feto ele estava bem localizado e não havia sinais aí de falta de movimento fetal. Então a ruptura uterina, apesar de ser mais uma causa de sangramentos de final de gestação, não é uma hipótese provável para essa paciente. Uma outra hipótese, e aí mais uma para os diagnósticos diferenciais, a hemorragia subcoriônica.
que é uma hemorragia que aparece quando o concepto ele desgruda do útero. Isso decorre, né, de um acúmulo de sangue entre o saco gestacional, né, e a parede uterina. Esse hematoma, ele, na maioria das vezes, ele acontece porque o saco uterino não se implanta corretamente, deixando uma ausência de contato, né, um contato não eficiente entre ele e a parede do útero e o que favorece o aparecimento do hematoma. E nesse caso, né, a paciente apresentava um sangramento vaginal vermelho vivo, não vermelho escuro, e apresenta um ataque pneu, um ataque cardíaco, que são achados que não são consistentes com o diagnóstico da hemorragia subcoriônica. Pensando em outros diagnósticos diferenciais, né, então veja que, claro, né, a nossa intuição já é pensar em uma causa diretamente relacionada ao acidente com a serpente. Mas até por uma questão primeiro, aqui nesse podcast, para a gente exercitar o nosso raciocínio, mas também no mundo real, para a gente não desconsiderar as outras hipóteses, porque, de fato, se alguma delas é provável, ela às vezes precisa ser melhor investigada e nós precisamos dar seguimento à investigação, nesse caso, para a gente não comer bola, né? Como se fala bem de maneira popular, né? Para a gente não deixar passar nenhuma outra hipótese, né? Existe uma máxima, né, na clínica médica que é a gente evitar de se encantar com as primeiras hipóteses, né? Normalmente elas são as mais prováveis, normalmente elas são as corretas, mas precisamos considerar também as outras para evitar aí a possibilidade de erros. E se a gente for pensar, outras causas de sangramento via vaginal não relacionadas à gravidez, a gente está falando, né, da própria baixa contagem de plaquetas, né, que como é uma paciente sem pré-natal, nós não sabemos se já é uma condição prévia para ela, se ela já tem de base uma questão de discrasia sanguínea, né? Percebam que a gente não tem o dado dos glóbulos brancos, mas pelo menos 2 séries do hemograma estão comprometidas. Ela tem anemia e plaquetopenia. Então, não será essa a causa e talvez uma causa de base, uma doença da coagulação, um estado anormal de coagulação que ela já teria previamente, mas ainda assim, né, sobreposto à questão da picada da serpente, isso possa ter se agravado ou piorado, é uma hipótese para a gente colocar também na mesa, né? Agora, dado que há o relato da picada de serpente, aproximadamente 1 hora antes desse atendimento, o envenenamento é sim o principal diagnóstico e o mais provável para explicar esse distúrbio hemorrágico. O exame físico da paciente confirmou a presença das 2 marcas, né, de presa da inoculação da serpente no pé esquerdo. E o veneno de certos tipos de serpente, algumas serpentes esse veneno pode causar alterações da coagulação e desencadear o desenvolvimento das contrações intermitentes aí da questão da contração uterina. Bom, eles explicam que na região norte do Camarões, esse tipo de alteração da coagulação pode ser causada pelo veneno da picada de uma espécie de serpente, uma espécie da família dos vepirídeos, né? Uma víbora. Com base na aparência da cobra morta, né, que foi trazida, ela foi identificada como uma serpente do tipo Equus ocellatus, que lá na região é conhecida como víbora tapete, e que estabeleceu esse diagnóstico inicial de uma coagulação intravascular disseminada devido ao veneno dessa serpente. Essa serpente que foi trazida, enfim, e que foi responsável pelo acidente com essa paciente, ela é uma serpente que nós não temos essa espécie aqui no Brasil.
ela é própria de algumas regiões da África, do Oriente Médio, Paquistão, Índia e Sri Lanka. Essa serpente ela é considerada por muitos como a serpente mais venenosa e mais perigosa do mundo. Ela mora perto de seres humanos, né? Então ela vive próximo a locais onde os seres humanos vivem e, devido ao seu tamanho pequeno, ela passa despercebida muito facilmente. É feita então a discussão da fisiopatologia. Essa cobra, então, essa serpente, ela é a mais venenosa da África subsaariana. Ela tem um veneno composto por enzimas complexas e por peptídeos e substâncias que são assim classificadas como metaloproteicas. O veneno dessa serpente ele desencadeia uma resposta inflamatória que vai produzir síntese e liberação de diversas substâncias, incluindo o óxido nítrico, o que explica para a gente bastante essa paciente ter se apresentado com hipotensão, as histaminas, as citocinas e, além disso, macrófagos e leucócitos, eles são mobilizados para a área afetada, o que leva a uma permeabilidade vascular e a formação de exudato. Esse exudato ele contribui para o processo inflamatório e para o dano tecidual, para o dano dos tecidos. E o dano muscular, ele é agravado pela ação de algumas proteinases que o veneno dessa serpente tem e que decompõem o colágeno tipo 4, que é um componente essencial da membrana basal dos capilares. Então, percebam o tamanho do estrago que um veneno como esse pode trazer e o tamanho do desequilíbrio que ele vai trazer, tanto para a questão da integridade vascular, como também na alteração dos fatores de coagulação. Todos esses processos, eles levam a uma coagulação intravascular disseminada e podem contribuir para esse sangramento sistêmico. Bom, e a gente pode fazer um paralelo aqui, né, sobre os acidentes ofídicos no Brasil. Apesar da gente estar vendo, né, uma serpente muito específica, que é ali da África e que acometeu essa jovem, a gente vai revisar aqui algumas coisas sobre os acidentes ofídicos das espécies, né, e dos grupos de serpentes que a gente tem aqui no Brasil. E o primeiro grupo, que é talvez o mais importante, até por ser o mais frequente, é o gênero Botrops, né? Que são as serpentes da família da jararaca e da jararacuçu. Esse tem mais de 30 espécies no Brasil e ela é encontrada em vários tipos de ambientes, né? Desde de beirada de rio, desde igarapés, áreas litorâneas, áreas úmidas, áreas agrícolas, é encontrada também na região do Cerrado, é encontrado em áreas abertas. Então, as jararacas, né, ou as serpentes do gênero Botrops, elas são as que causam a maioria dos acidentes ofídicos no Brasil. Um outro grupo importante são aquelas do gênero Crotalus, que são as cascavéis, né? Elas são aquelas serpentes identificadas pela presença de um guiso, né, de um chocalho na cauda, e ela se distribui, ela aparece mais em regiões secas, né, em regiões de cerrado, regiões semiáridas ou regiões áridas e áreas abertas. Um outro grupo importante aqui no Brasil são as laqueses, né, as serpentes do grupo laqueses, que são a surucucu. Ela é a maior serpente peçonhenta no Brasil e a sua ocorrência, né, quer dizer, o seu habitat é muito mais aí na floresta amazônica, apesar da gente ainda ter alguns remanescentes na Mata Atlântica, com toda a limitação, né, de que a Mata Atlântica tem muito pouco área preservada, né? Então, basicamente, né, a surucucu é encontrada
na região norte, na região amazônica. E o quarto grupo importante aqui no Brasil é o grupo elapídico, né, que são as serpentes do gênero Micrurus, que são as corais verdadeiras, né? Então, as corais são amplamente distribuídas no Brasil, tem várias espécies, e ela tem um padrão, né, de se apresentar com um padrão colorido, um padrão de anéis coloridos, e que chama muito a atenção. Quando a gente fala dos sintomas, né, e aí comparando com o acidente dessa jovem na África, no caso aqui do New England, a gente pode traçar aí talvez algumas semelhanças com o acidente botrópico, porque no acidente botrópico os sintomas são principalmente, né, a região da picada, ela vai estar dolorida, vai estar inchada, com manchas roxas, né, do tipo edema e equimose, então também bate com a descrição, é um ponto em comum com o caso que a gente está vendo. Pode ter sangramento pelos pontos de picada, e pode ter sangramento, né, o paciente sangra também pelas gengivas, pela urina e pela pele. Então, lembra, né, bastante essa descrição que a gente está vendo da nossa paciente, que também tem hematúria e que nesse caso está tendo sangramento, não pela pele, mas via vaginal, né, uma paciente gestante. Complicações, né, graves que podem acontecer no acidente botrópico, a hemorragia se tornar uma hemorragia mais grave, infecção generalizada e sepse, necrose na região da picada e também insuficiência renal. Veja então aqui, insuficiência renal, a nossa paciente do caso também tem. Infecção, claro, ainda não deu tempo da gente ver nada nesse sentido. A hemorragia é uma hemorragia que a gente tem que considerar uma hemorragia grave pelo risco a ela e à criança. Então, bem, claro, de forma bem sumária, a gente poderia comparar em vários aspectos que esse acidente dessa paciente se assemelha em certa medida aí a um acidente por jararaca. E aí para a gente aqui, né, na nossa prática no Brasil, se a gente receber um acidente num pronto-socorro, pela questão probabilística, a maior chance é que seja um acidente do tipo botrópico, e se for, né, a gente está falando aí de um quadro clínico semelhante, né? Nenhum de nós quer estar sujeito aí a uma situação em que a gente precise ver uma gestante picada por serpente, mas aqui eu acho que já tem alguns ensinamentos e algumas revisões que a gente vai poder levar aí para a nossa prática. Esperamos não precisar usar nunca, mas se precisar que a gente possa se lembrar num caso como esse. Sobre o manejo, né? Então, o manejo dos acidentes ofídicos, né? Ele vai variar, né? Dependendo da identificação que a gente faz da serpente que causou esse acidente. A gente sabe, aí uma dica importante aqui, é que se você recorrer ao site do Ministério da Saúde, você consegue encontrar quais são os hospitais de referência que têm à disposição o soro antiveneno, né? Ou soro antiofídico, o soro contra a picada de serpente. Alguns soros são específicos para cada serpente e a preferência é que se use o soro específico para evitar outros tipos de reações, eventos adversos, etc. E reservar aqueles soros ditos aí polivalentes, aqueles soros que são usados, que são mix, né, de vários soros, quando a serpente não pode ser identificada ou você não tenha uma suspeita clínica suficiente para iniciar algum soro específico, a gente realmente tenta o máximo possível escolher um soro que seja específico daquela serpente. Quando eu pude passar, eu trabalhei algum tempo no Instituto Butantan e lá os trabalhadores, os empregados que manipulavam as serpentes, que cuidavam, tratavam das serpentes das coleções ou as serpentes que eram dedicadas à produção de soro antiveneno, eles, claro, né, estavam apesar da gente tentar a todo custo
evitar os acidentes com as serpentes, eles estavam ali sujeitos, né, sob um risco aumentado de terem acidentes ofídicos no exercício do trabalho. E quando algum deles, né, tinha esse acidente, a gente já tinha à disposição lá, e esse era um recurso muito importante para a gente, que é o Hospital Vital Brasil, que fica dentro do Instituto Butantan. Então, imediatamente, esse trabalhador já era encaminhado para dentro do Hospital Vital Brasil, onde já recebia os primeiros socorros, os primeiros cuidados na ferida, etc., e em receber o soro antiveneno rapidamente, até porque a serpente estava bem identificada, não é? O técnico já sabia qual era a serpente com que ele estava manipulando, e infelizmente, quando existiam esse tipo de acidente, né, a gente, claro, ficava sempre muito preocupado em dar o atendimento rápido, preciso, o melhor atendimento para que esse trabalhador não corresse risco de maior dano. Então, nesse caso, né, a administração do soro antiveneno é feita num ambiente controlado, sob monitorização, então verificar principalmente a presença de reações anafiláticas ou também verificar a progressão, né, de eventuais lesões de órgãos-alvo daquele veneno especificamente, né? Então, vale, né, se você não está num hospital ou num serviço que é a referência para a administração do soro antiveneno, ter sempre à mão aí o recurso de você verificar qual é o serviço de referência para encaminhamento rápido desse paciente. Em relação ao caso, voltando aqui ao caso da jovem gestante que foi picada por cobra, do artigo do New England, diz que então os médicos administraram o soro antiveneno, 2 frascos de soro antiveneno, soro específico para essa serpente, e depois de algumas horas foram administradas outras doses do soro. Então existe um esquema específico para isso, que quem trabalha nos locais de referência para administrar já sabe, já tem como fazer isso. E apesar da administração do soro antiveneno para essa paciente continuou com sangramento. Então não houve melhora da questão do transtorno de coagulação. No segundo dia de internação, a hemoglobina ela permaneceu em 7, ela continuou com essa anemia severa, e por causa disso ela recebeu 2 unidades de sangue, 2 unidades de sangue total foram transfundidos para essa paciente. A prescrição dela ainda tinha analgésicos, corticoide, tinha prometazina para evitar justamente aí a questão da via da histamina, né? Então isso é importante também nesses pacientes. E o restante do segundo dia transcorreu sem intercorrências. No terceiro dia de internação, porém, né, no terceiro dia essa paciente apresentou uma piora do sangramento vaginal. Maior volume associado a uma dor pélvica e também ela começou a entrar em trabalho de parto, né? As contrações ficaram mais efetivas, o sangramento maior, e por isso uma 4ª dose do soro antiveneno foi administrada, né? No exame físico, que foi feito 3 horas depois do soro antiveneno, o colo do útero tinha 5 centímetros de dilatação e o sangramento havia parado. A dor pélvica persistiu e foi feito mais um teste, né, mais um coagulograma para ela, e que manteve aquele padrão de coagulopatia grave. Então aqui, né, quer dizer, apesar de clinicamente você não observar um sangramento, de ter interrompido de certa forma o sangramento, a alteração laboratorial ela persistia, né? Então a preocupação, de fato, bastante grande ainda com essa paciente. E no 4º dia, a paciente, então, foi feito o parto, a paciente deu à luz a um menino vivo, um menino com peso de 3,4 kg,
um peso indicativo, então, né, de uma gestação, mais ali de uma gestação curta, ali no limite para uma gestação a termo, né? Uma paciente, lembrem, né, sem pré-natal, etc. Então, um menino de 3,4 kg numa gestação sem pré-natal. Teve um pouco de ruptura da cervix, né, da região cervical, e teve sangramento durante o trabalho de parto, mas o sangramento ele foi interrompido após o parto, né, feita aí, dado os pontos de sutura, né, feita a reparação do colo do útero. Por isso ela foi também ela continuou sendo transfundida, ela recebeu mais 4 litros de sangue total, depois de 2 horas, infelizmente, o sangramento vaginal ele voltou. Vejam só que situação dramática. Essa mulher volta a sangrar após o parto e recebeu mais uma dose de soro antiveneno e mais 2 litros de sangue total. Nesse momento, né, foi conseguida uma transferência, ela foi transferida para um outro serviço, um hospital regional, um hospital de nível terciário, que ficava aproximadamente 4 horas do local onde ela estava. Veja só que situação dramática, né? E quando ela chegou no segundo hospital, essa paciente ela parou de sangrar, né? Mas aquele diagnóstico, né? Lembra que a gente viu que ela tinha uma insuficiência renal aguda que foi verificada já desde a entrada no primeiro serviço. Ela se manteve, né? E ela continuou com essa insuficiência renal aí grave. Ela recebeu mais 2 litros de sangue nesse segundo serviço. E apesar desse tratamento agressivo, né, com o soro antiveneno, com a transfusão de sangue, infelizmente, assim, 4 dias após a picada, né, essa paciente ela faleceu. Essa paciente, infelizmente, ela veio a óbito. O que, claro, né, veja que caso muito dramático, muito preocupante, a gente claro, não quer estar diante de um caso assim, a gente não quer que um caso desse aconteça, mas percebam toda a dificuldade que se tem, né, e a gente fazendo a comparação, né, fazendo um paralelo aí, se fosse um acidente, imagine, um acidente de jararaca no Brasil, numa gestante, né, poderia, né, evoluir de forma parecida com essa. E nesse caso, vejam que também tem aqui uma questão de acesso a serviços de saúde. Então, estava num lugar com pouco recurso, né, que sequer tinha uma ultrassonografia para outras avaliações, mas que ainda assim tinha o soro antiveneno que foi administrado repetidamente, tinha sangue para ser transfundido. É fato que a questão da insuficiência renal dela acabou não tendo uma abordagem específica, ou se teve, pelo menos não está descrito aqui no artigo do New England, mas infelizmente uma paciente que evolui assim tão mal, né, e infelizmente vindo a falecer. Ensinamentos para nós, né, desse caso, e realmente esse é o objetivo aqui desse podcast, a gente rever, né, essa questão das condutas, rever o fato de que os acidentes com bótrops no Brasil são os mais importantes, né, embora sejam seguidos aí dos acidentes crotálicos, que nós precisamos ter sempre um serviço de referência para uma eventual necessidade de transferência desses pacientes, e se for uma paciente gestante, que nós tomemos, né, todos os cuidados que são importantes também com a preservação da vida e do bem-estar do concepto, né, da criança, que nesse caso, pelo menos, a gente sabe que a criança foi um nascido vivo, a gente não sabe a evolução também dessa criança, e uma curiosidade que se coloca se a criança teve algum efeito relacionado ao veneno da serpente, embora eu me faça pensar fortemente que talvez a placenta seja uma proteção, um bloqueio, uma barreira para efeitos do veneno
na criança, no bebê. Mas de toda forma que a gente fique atento, que valorize a queixa, que tenha um serviço de referência para que o soro antiveneno não seja atrasado de forma alguma, que a gente possa oferecer isso, e num caso dramático como esse, que também a gente possa oferecer os recursos aí também transfusionais, dialíticos, enfim, de suporte e apoio para tentar melhorar as chances de sobrevida, mesmo frente a um acidente tão grave e tão dramático como esse. Eu espero que você tenha revisado esses conceitos, que você tenha aproveitado esse episódio. Se gostou, compartilha com seus amigos, coloca aí a sua curtida, o seu gostei e fale com os seus amigos, divulgue o nosso podcast, faça com que esse material chegue cada vez mais longe e ajude cada vez mais na formação e na atualização dos médicos. Um grande abraço para você e eu espero no próximo episódio.